Nós estamos falando dos itens dentro da arca. São 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus de novo. No capítulo 9, no verso 4, nós estamos estudando os itens dentro da arca do testemunho, ou arca da aliança. E Hebreus 9,4 é o texto bem claro dos itens contidos nessa arca. E esse texto só se encontra aqui mesmo, no Antigo Testamento. Nós não vamos achar um texto parecido. Diz assim, Hebreus 9,4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então está aqui o texto que mostra para nós o que tinha dentro da arca da aliança. Começando com o maná aqui, depois o bordão de Arão, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Nós já estudamos, né, as tábuas da aliança, e nós estudamos também o maná, e hoje nós vamos introduzir aqui hoje a respeito da vara de Arão que floresceu. Então, o texto que vai nos esclarecer a respeito da vara de Arão se encontra em Números capítulo 17. Eu gostaria que vocês abrissem Números capítulo 17. Nós vamos estudar um pouco a história dessa vara de Arão que floresceu. Então vamos ter um quadro bem assim estabelecido na nossa cabeça a respeito dos itens colocados. O primeiro item a ser criado foi a arca. E daí o Senhor mandou colocar as 2 tábuas da aliança. Por isso nós começamos a estudar primeiro as 2 tábuas do testemunho, as 10 palavras, a lei. Em segundo lugar, Deus já tinha dito para colocar o maná num pote, foi colocado. Agora esse episódio aqui da vara de Arão, que é o terceiro item colocado dentro dessa arca, ele ocorreu mais ou menos deixa eu ver aqui, quanto tempo demorou depois de quanto tempo, né? A vara de Arão foi colocada. Aqui na minha Bíblia, a Thompson está falando de uns 20 anos depois. Uns 20 anos depois, houve o episódio da vara de Arão que floresceu. Então, aqui em Números, capítulo 16, eu queria que vocês voltassem porque a história começa no capítulo 16, com uma rebelião, uma revolta. A revolta de Coré, ou de Corá. Né? A minha Bíblia aqui do celular está Corá, mas tem Bíblias que está Coré. E olha só, a rebelião dele, esse Coré, né? O 16:1 diz assim, ó: Coré, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Então nós vemos aqui que o episódio da vara de Arão, ele começa no capítulo 16, porque 2 tribos se unem para criar uma revolta religiosa e política contra Moisés e Arão. Então os filhos de Ruben é o primogênito,
pela primogenitura, ele deveria ser a tribo que liderava Israel, mas ele perdeu a primogenitura. E essa tribo de Ruben estava se sentindo lesada com a maneira que Moisés estava administrando Israel ali no deserto. E esse Coré aqui, que é da tribo de Levi, primo de Arão, também estava um pouco revoltado porque eles eram levitas. Coré, os mesmos que nós vemos lá nos Salmos. Os Salmos são alguns dos filhos de Coré, são ex-Coré, ou seja, o pai deles foi muito mal, mas a família se arrependeu depois, e tem Salmos, né, dos filhos de Coré, que são os filhos desse homem aqui, que se rebelou contra Moisés e Arão. Então a tribo de Ruben se rebelou contra o governo político de Moisés, e a tribo de Levi se rebelou contra o sistema religioso na pessoa de Arão. Eles eram da tribo de Levi, mas eles eram levitas apenas, e a gente sabe que era dividido em levitas, sacerdotes e sumo sacerdote. E esse Coré, ele estava querendo galgar posições ali na religiosidade, e ele queria o sacerdócio para ele, para sua família, e ele tinha uma pretensão de que a família dele fosse escolhida como a família para exercer o sumo sacerdote. Nós sabemos que a tribo de Levi foi escolhida para ser, né, os levitas, os trabalhadores do tabernáculo, os sacerdotes, que eles trabalhavam mais no lugar santo, e o sumo sacerdote, que tinha acesso ao Santo dos Santos. Então Arão foi escolhido. Nós vemos isso em Êxodo 29, 28, que Deus escolheu Arão e sua família para ser a família sacerdotal. Daí a rebelião, a revolta desse Coré, reunindo-se com a tribo de Ruben, para poder derrubar Moisés e derrubar Arão, derrubar Moisés do governo político e derrubar Arão do governo religioso de Israel. E eles fizeram uma rebelião tão grande que 250 príncipes eleitos pelo povo, nós podemos chamar esses príncipes de prefeitos, de administradores, mas eles reuniram esses homens para se rebelar contra Moisés. E aqui começou então uma disputa em todo Israel. As 12 tribos participou disso. E aquilo se espalhou tanto que o que Coré dizia, junto com seus amigos, influenciou todas as tribos. E todas as tribos estavam desejosos de que Coré fosse a família sacerdotal e que a tribo de Ruben se tornasse a tribo da autoridade política. Então, de repente, todo Israel, as 12 tribos, estava contra Moisés e Arão. Por quê? Porque o Coré, ele foi inteligente. Quando ele começou a sentir isso no coração, ele pensou em convencer os prefeitos, os príncipes, 250 príncipes de todo o povo, estava com ele e com a tribo de Ruben. Daí eles vêm até Moisés e questionam Moisés, dizendo que todo Israel é santo. Porque Moisés tinha preeminência de autoridade política e Arão tinha preferência no serviço do tabernáculo. A mente dele era que todo Israel era santo. E eles queriam mudar isso. E o povo estava com eles. E na cabeça deles, eles pensaram assim, ó, eles não foram maldosos assim no sentido de ser malignos. Eles pensaram assim: o povo está conosco. Isso quer dizer que Deus, o Espírito de Deus, o Senhor está conosco também, porque todo Israel está pensando a mesma coisa. Ninguém está feliz e contente com a administração do Moisés e nem com o sacerdócio de Arão. Então ele achou que todo mundo estava com ele e Deus também estava com ele, mas são príncipes eleitos pelo povo, que tinham uma opinião pessoal, e Deus não estava com eles, porque nem sempre Deus está com a maioria. Deus estava com Moisés, Deus estava com Arão, e daí Moisés vai se defender, fazendo um desafio, e é o desafio do incensário. Já que vocês estão em 250,
vocês peguem 250 incensários, vocês peguem fogo do altar do holocausto, vocês coloquem fogo nesses incensários, e Arão também estará junto, e nós veremos quem Deus responde. Moisés manda chamar o Abirão aqui, né, e o nome desses dois homens aqui, o Datã e o Abirão, eles não vão, eles se negam a conversar com Moisés, e eles dizem a Moisés: Moisés, você nos tirou de uma terra que mana leite e mel, você nos tirou do Egito, você nos introduziu no deserto, e você não nos colocou em outra terra que mana leite e mel, nós não vamos mais te obedecer, causando de novo outra revolta, em cima de revolta. E daí, Moisés, enfurecido com a revolta das pessoas, fica muito nervoso, muito irritado. Deus desce e Deus fala assim: sai você e Arão do meio do povo, vou matar todo mundo. Moisés volta na ira e fala: não, Deus, todo mundo está contra eu, mas não destrói o povo não. Moisés para a ira dele, porque ele viu que a ira dele estava causando uma revolta até no próprio Deus. Deus disse: você e Arão saem do meio deles, e quando vocês saírem, eu vou destruir todo Israel. Toda hora Deus propunha isso para Moisés, né? E Moisés nunca aceitou. Eu mato todo mundo, começo de você. Moisés nunca quis fazer isso, porque Moisés amava aquele povo, ainda que aquele povo já tinha pegado em pedra várias vezes para apedrejá-lo, e aquele povo estava contra ele, desejando que ele caísse da autoridade de Israel, e que Arão, o irmão dele, também saísse. Ele ainda intercede pelo povo, mas ele faz uma coisa, irmãos, esses homens, 250 homens, eles são tão corajosos, que eles vão diante do tabernáculo, com 250 incensários, e pega o fogo do altar do holocausto, e fazem o desafio que Moisés propôs, junto com Arão. Na cabeça deles, eles pensavam assim: Deus está conosco, e o fogo veio do céu, e matou eles. Então 250 morreu aí, 250 mortos, mas aí o Coré morreu nisso, só que tem a tribo de Ruben ainda, e a tribo de Ruben está mexendo com Moisés, e a tribo de Levi está mexendo com Arão. Mas olha, a tribo de Levi é parente, né? Arão é da tribo de Levi, é primo, esse Coré é primo de Arão, mas ele está com ciúme, com inveja, de que Arão tem esse posicionamento em Israel, e ele e seus filhos não possuem. Então Moisés, ele fez uma oração, que é uma oração de justiça, ou de vingança. E Moisés diz assim: se Deus está comigo, mais ou menos assim, né? Eu estou para passar a história, contando o pano de fundo para chegar na vara. Se Deus está comigo, esses homens que se rebelaram contra a minha autoridade, a de Arão, eles não vão morrer como todo mundo morre. Ninguém vai visitá-los, ninguém. Eles nunca mais serão visitados, nem como qualquer outro morto. Se Deus está comigo, Ele vai fazer isso. Moisés disse às pessoas: saiam de perto da tenda dessas pessoas, desses rebeldes. Tirem as tendas que estão montadas do lado da tenda deles, né, porque eles habitavam no deserto em tendas, porque o Senhor vai destruir eles. E aí, o Senhor abre a terra, né, o Senhor engole esses rebeldes, e esses rebeldes, eles são engolidos pela terra, a terra fecha, e eles morrem. Não acabou aí, porque o povo, quando viu que os da tribo de Ruben tinham sido engolidos pela terra por um milagre extraordinário, porque a terra engoliu e fechou com as tendas, tanto mulheres, crianças, todos morreram ali. E quando Moisés disse isso: se eu sou homem de Deus, vocês não vão ser mais visitados, vocês não vão morrer normal, ninguém vai ver vocês mais, vocês vão ser enterrados vivos.
eles fizeram questão de sair na porta da tenda deles, desafiando Moisés, achando que Deus estava com eles. E Deus abriu a terra e acabou com todos eles. Bom, está resolvido o problema? Não, não está resolvido. O povo de Israel, que estava do lado de Coré, Datã e Abirão, acusaram Moisés de matar o povo de Deus. Moisés, você está destruindo o povo, porque eram os prefeitos e eram os que estavam liderando a rebelião. Então eles se rebelaram de novo contra Moisés. Eles viram os dois milagres, o do fogo consumindo os levitas do incensário, e a terra abrindo para destruir os da família dos Rubenitas, que estavam ali rebelando contra Moisés. Não foi suficiente, aquele povo, eles eram tão sem temor de Deus, que eles foram diante de Moisés e falou assim: você está matando o povo. Não resolveu a situação. Então a glória de Deus desceu de novo, e Deus falou de novo: sai daí você e Arão, que eu vou matar todo mundo. Não tem como esse povo. É como se Deus estivesse dizendo: ó, não tem conserto essa raça. E não tinha mesmo, né? Eles tiveram que morrer todos no Egito, porque nenhum tinha conserto. Imaginou? Nenhum tinha como se transformar daquilo que eles eram. Então não tinha como ter uma transformação neles. Daí Deus mandou uma praga, e essa praga começou a matar várias pessoas, e Moisés de novo intercedeu pelo povo. Irmão, eu fico olhando para Moisés, e Moisés é um tipo de Cristo em tudo, porque Moisés é perdoador. O povo quer matar Moisés, ele quer que o povo tenha vida. O povo começa a ter doença, ele intercede pelo povo, e aquele povo não gostava dele, aquele povo odiava ele, e aquele povo tinha pego em pedras várias vezes, e desejado ele cair várias vezes. Toda a rebelião, o povo praticamente nunca ficava do lado dele, ficava do outro lado, e ele morria por aquele povo. Ele era um homem que amava demais aquele povo. Moisés é um tipo de Cristo em tudo, praticamente em tudo. Quando Moisés viu que a praga do Senhor estava adentrando pelas 12 tribos de Israel, no acampamento, Moisés chama Arão e fala assim: pega o incensário, que você pegou fogo lá do altar, vai entre as tribos, e faz expiação por eles, joga o fogo do altar do holocausto, entre as tribos de Israel, para que a praga cesse. Então Arão fez isso, obedecendo Moisés, e 14.700 pessoas morreram, num dia só. 14.700 pessoas, vamos dizer que é uma Severínia, né? Morreu num dia, e não morreu mais, porque Arão pegou o fogo do altar do holocausto, e jogou por todos os lugares, todas as tribos, para cessar a praga. Isso tudo aponta para Cristo. Cristo é o que cessa a praga. Resolveu o problema? Não resolveu de novo o problema. O povo continuou contra Moisés, achando que havia nepotismo ali, que Moisés havia escolhido Arão porque era irmão dele, e que Moisés também tinha tomado uma posição em Israel que ninguém tinha elegido ele que veio por conta, falando de Deus. Não foi o povo que disse assim: você é o nosso libertador. Foi Moisés que se apresentou como libertador. Então essa era a queixa do povo: ninguém te elegeu. E aí ninguém te elegeu, você se elegeu. Ninguém elegeu teu irmão, o sumo sacerdote, você elegeu o seu irmão. Peraí, isso aí é família, você está privilegiando a sua própria família. Daí, irmãos, entra o contexto da vara. Olha só como que a rebeldia causou uma manifestação de Deus. O maná, ele veio por murmuração. O maná, o povo murmurou. 45 dias depois, tinha acabado a comida lá do Egito, eles murmuraram, Deus mandou o maná. Agora a vara de Arão, ela aparece por causa da rebelião desses dois, né, da tribo de Levi, com o próprio parente deles, e a tribo de Ruben, com Moisés, que também era da tribo de Levi, e o povo se rebelando também contra Moisés, achando que Moisés estava matando as pessoas.
Daí nasce o contexto da vara de Arão. Então, no capítulo 17, Moisés vai ter que resolver essa situação, porque senão vai continuar as pessoas achando que foi Moisés que escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, para exercer sacerdócio no tabernáculo, e vão continuar achando que Moisés está ali porque ele se intitulou o governador daquele povo. Então, no capítulo 17, Deus vai dar solução para essa rebelião. Então olha só, que a vara de Arão, ela é a solução para a rebelião. O maná é a solução para a murmuração. Mas a vara de Arão, né, a eleição, Deus elegendo, Deus fazendo uma eleição, escolhendo, acaba com rebelião. Então, no capítulo 17 está falando assim, ó, disse o Senhor a Moisés. Então o que o Senhor falou para Moisés? Fala aos filhos de Israel, recebe deles varas, uma pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seu pai. Isto é, 12 varas, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrareis. Então olha só, irmãos, o plano de Deus, então, se fogo que cai do céu não resolve rebelião, né? Terremoto, abertura de terra não resolve rebelião, praga não resolve rebelião. O que resolve rebelião é Deus escolhendo. Foi essa a intenção de Deus. Eu vou provar para essas pessoas que eu escolhi Arão para o sacerdócio. Então daí a gente vai ver aí que Deus, ele mandou tomar uma vara, né, de cada tribo. Então 12 tribos, mais a de Arão, vai dar 13, né, porque se a gente ler aqui em Números, que Números é a contagem do povo, nós vamos ver que Moisés contou a tribo de José como Manassés e Efraim. Então, se Moisés olhou para a tribo de José e dividiu ela em duas, os dois filhos que ele tinha, o Manassés e o Efraim, já dá 12. Com a tribo de Levi, dará 13. Certo? Então, são 13 varas que existem porque Moisés considerou Manassés e Efraim. Até na divisão das tribos ali, para elas ficarem junto com o tabernáculo, Moisés colocou Manassés e Efraim, né, meia tribo cada um, como tribos. Daí fica 12, fora Levi, com Levi fica 13, certo? Então, a vara fala da ministração de cada tribo no tabernáculo, né? O sacerdócio traz a vara aponta a autoridade. Você vê que Moisés andava com vara, o próprio Arão tinha uma vara, certo? E a vara, cada príncipe que era eleito naquele tempo para ser o prefeito de Judá, o prefeito de Naftali, o prefeito de Zebulon, o prefeito de Aser, de Gad, eles tinham uma vara, e aquela vara apontava para a autoridade deles, né? Para eles ministrar sobre o povo. Moisés era o líder dos líderes, e eles eram os prefeitos, e Moisés tinha uma vara, ordenava com a vara as suas ordens, e esses príncipes também tinham as suas varas, e ordenavam para as suas tribos essas ordens por meio dessa vara. Quem tinha a vara tinha autoridade e era reconhecido como o príncipe daquela tribo. Então aí Deus dizer, manda, né, tomar a vara de cada príncipe aí, coloca o nome da tribo, né, e o nome do príncipe.
Então, dos príncipes, né? Aí aqui nós não temos o nome dos príncipes, porque se a gente abrir lá aqui em Números 14, vai ter o número dos príncipes. Mas já não são mais os mesmos, porque alguns morreram aqui nessa rebelião de Datã, Abirão e Coré. E também porque já tem anos alguns morreram. Então o Espírito Santo não deu o nome desses príncipes para nós sabermos aqui quem são esses príncipes. Mas cada vara tinha o nome da tribo e o nome do seu príncipe, certo? Então, 12 varas, né? As 12 tribos, mais a de Levi. Seria 13 então, certo? Escreve o nome da tribo e do líder. Então, irmãos, a lei era: escreve o nome da tribo e do líder. Porque o nome aqui, já que é uma eleição, né, deveria ser escrito o nome do líder da tribo. Deus tinha escolhido a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, o nome de Arão. Beleza. Já que eles queriam um sacerdócio também, então eles deveriam colocar a tribo de Judá, nome do seu príncipe, que era candidato a ser um sumo sacerdote, e a família sacerdotal. Então por isso Deus está mandando pôr os nomes aqui, um dos motivos, porque o nome, ele fala da pessoa, da obra e das palavras do candidato. Então o que Deus estava escolhendo era o Arão da tribo de Levi, e o da tribo de Judá estava escolhendo o fulano, certo? Dessa tribo, e assim foi os 12. Então o nome na Bíblia, ele sempre está carregando a pessoa, a obra e as palavras. Por isso que o Senhor nos deu o nome de Jesus, porque no nome de Jesus está a pessoa dele, a obra dele e as próprias palavras dele. Daí escreve o nome. Bom, o Arão então estava aqui representado pela tribo de Levi, certo? Então, o versículo de número 3, queria que vocês pegassem aí o versículo de número 3. Bom, antes de falar do versículo 3, né? Vocês estão percebendo que isso aqui é um apontamento para Cristo. Um apontamento para Jesus. Essa história toda aconteceu por uma rebelião. E o Senhor vai aproveitar para usar essa história toda, para mostrar que Ele quer Arão, e para mostrar a pessoa de Cristo, a eleição de Cristo. Então é Cristo e os concorrentes, certo? Assim como é Arão e os concorrentes. Assim como o Senhor não estava escolhendo nenhum das 12, né? Ali o Senhor estava escolhendo um que era da tribo de Levi já, que era separado das 12. O Senhor escolheu Cristo, que é metade de Israel e é metade do céu, porque em corpo ele é de Maria, mas em espírito ele é do céu. Então Arão se tornou a 13ª opção, assim como Cristo. Ele é a opção improvável. Então está apontando para Jesus essa história, não está apontando para Arão só. Se a gente ficar só com Arão, e se a gente ficar só com Israel, com o tabernáculo, com a rebelião, nós vamos estar estudando o judaísmo. Não é o meu intuito estudar judaísmo aqui, o meu intuito é estudar cristianismo, é estudar Cristo. Daí essa história estar falando profundamente de Cristo. E aí o versículo 3 vai dizer assim, ó: escreve o nome de Arão sobre a vara de Levi, certo? Então Deus deixou claro ali, escreve, né, o nome de Arão sobre a vara de Levi. O Arão é o escolhido para o sacerdócio, certo? Deus escolheu Arão, assim como Deus escolheu Jesus, né, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? O Arão estava sendo escolhido aqui, não era escolha de Moisés. Aí olha só, o versículo 3 está dizendo assim, né, que porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada
cabeça da casa de seus pais terá um bordão, cada cabeça terá uma vara. Então veja, cada cabeça, cada príncipe, cada líder, e o Espírito Santo colocou essa palavra aqui, ó, cabeça. Cabeça. E o Espírito Santo colocando essa palavra cabeça aqui, irmãos, ele está apontando para Cristo, porque só existe esse simbolismo no Novo Testamento, de Cristo ser o cabeça. Então o cabeça fala de autoridade, né? Assim como a vara fala de autoridade, cabeça fala de autoridade. Então o Senhor está querendo dizer assim, qual cabeça será escolhida para representar o povo diante de Deus? Qual cabeça vai ser escolhido? Olha só, que Cristo é o cabeça escolhido para nos representar diante de Deus. O resto é religião. O resto é invenção dos homens. Então pode ser da tribo, qualquer tribo, mas não é escolha de Deus. Nós só temos um representante pelo nosso cabeça, que é Cristo. Qualquer um outro que queira ser cabeça, não é Cristo, não tem sentido nenhum. Então a salvação é pelo cabeça, a representatividade é pelo cabeça. Está aqui a disputa pelo sacerdócio, por se achegar ao Santo dos Santos, por se achegar à presença de Deus. Essa é a disputa. Quem é apto para chegar diante do Santo dos Santos? O escolhido, Cristo. Arão, apontando a Arão uma figura, Arão uma sombra, mas apontando para Cristo. É o único que se achega no Santo dos Santos. Então nós em Cristo, nós nos achegamos ao Santo dos Santos, porque Ele é o nosso cabeça, certo? Daí essa história ter o sentido de ser a escolha de Deus mostrando Arão, e a palavra Arão significa luz, é Deus escolhendo luz, e através da escolha de Arão, Deus apontando para Cristo, que não importa as outras tribos, se tem outras cabeças, se tem outras ideias, se tem alguma coisa que tem autoridade, se não é Cristo, se não é escolha de Deus, não serve para nada, absolutamente nada. Daí, irmãos, eu digo para vocês algo que eu descobri essa semana no meu coração, que tanto o bem quanto o mal, os dois não prestam. Ninguém está mais perto de Deus por ser bom, e outros estão mais longe de Deus por ser mal. Tanto o bem quanto o mal, os dois diante de Deus não servem para nada. É queda, é declínio, é Adão, é cabeça humana. Qualquer bem destituído de Cristo, qualquer bem destituído da escolha de Deus em eleger alguém, é uma perca de tempo total. Qualquer filosofia, qualquer ideia, qualquer obra nossa, tudo que é nosso, pode ser bom, é caído. Tudo que é nosso, que é bom, é caído, porque procede do bem, do conhecimento do bem e do mal, do certo, do errado, do justo, do injusto. Nada dessas coisas nos achega a Deus. Só o cabeça escolhida nos faz a chegar ao Santo dos Santos, Cristo, mais nada e ninguém. Quando a gente entender isso completamente dentro de nós, toda a religião vai sumir. Enquanto não tem esse entendimento, nós ainda somos religiosos e pensamos que coisas boas que nós temos agrada a Deus, mas só o cabeça agrada a Deus. Só Cristo é o escolhido para entrar lá no Santo dos Santos e nos representar diante de Deus, assim como Deus escolheu Arão. Assim como naquele tempo tinha muitos concorrentes, hoje, irmãos, dentro da igreja, no nosso cristianismo, está cheio de concorrentes com Cristo. A mensagem concorre com Cristo, porque são mensagens religiosas de bondades externadas, criadas, formuladas nas estruturas da religião, da bondade, do fazer.
só tem um jeito de estar plenamente em Cristo: pelo cabeça. Pelo cabeça. E Cristo é o nosso cabeça. Eu sei que às vezes isso aqui choca a pessoa, porque a pessoa lá no mundo que está agora pulando o carnaval, está se prostituindo, está fazendo tudo que está errado, tudo que não presta, ela é tão mal, ela é tão suja. Sim, mas a pessoa que está agora dentro da sua casa, num quarto, com um livro, estudando para a faculdade, ela não tem Cristo, mas ela está fazendo uma coisa boa, ela é tão mal diante de Deus, e ela não tem salvação, como o que está lá no carnaval, porque a salvação não está pautada no bem e no mal, está pautada na escolha de Deus, que é Cristo. Deus escolheu Cristo, e Cristo é o cabeça, e todos aqueles que estão ligados ao cabeça como corpo, recebem aquilo que tem o cabeça. Isso é muito difícil de ingerir, irmãos, porque vocês podem estar ouvindo isso, mas é complicado saber espiritualmente na profundidade toda essa verdade. Agora eu queria que vocês continuassem aí. O versículo 4 vai dizer assim: e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Então pegue as varas, coloque os nomes dos concorrentes que tem com a minha escolha, coloque na tenda da congregação. Pegue essas varas e coloque na tenda. Então a primeira informação que essas varas foram colocadas para dentro da tenda da congregação. No caso aqui é o tabernáculo, certo? Então Israel saberá quem será o cabeça sacerdotal quando colocar a vara lá dentro do tabernáculo. Então o tabernáculo seria o ambiente de decisão da escolha de Deus. O tabernáculo é o ambiente propício para Deus desvendar qual é o seu eleito. Qual é o seu eleito? O tabernáculo, nas suas 48 tábuas, 48 juntas, todas de meias medidas, todas revestidas de ouro, com argolas, elas apontam esse tabernáculo de 48 tábuas, de madeira de acácia, revestida de ouro, com argolas fixadas, 3 argolas fixadas na sua altura, de meias medidas, ligadas uma na outra, aponta para a igreja. Então o tabernáculo para eles era a igreja, e por isso é constituído de tábuas, de meia medida, revestidas de ouro, com argolas, com varais. Tudo isso tem um significado que nós vamos estudar lá na frente, se a gente conseguir chegar lá, nesses significados. Mas toda essa madeira, esse ouro, as argolas, os varais ali, ligando para se tornar as paredes desse tabernáculo, aponta para a igreja. Então, a eleição de Deus, ela está dentro da igreja. A eleição do Senhor, ela está na vida da igreja. Assim como Israel saberia quem seria o seu sumo sacerdote, dentro da vida do tabernáculo, do ambiente do tabernáculo, nós, irmãos, só vamos saber, de fato, revelado isso, quem é o nosso sumo sacerdote na vida da igreja. Nós podemos dizer, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sim, intelectualmente nós podemos dizer isso, mentalmente nós podemos externar isso, porém, irmãos, de maneira espiritual, revelacional, uma revelação para nós, essa revelação só pode ser dada para nós na vida da igreja. Nós só vamos entender o sacerdócio de Cristo na sua plenitude. Nós só vamos entender o que é um sacerdote, né? Porque Cristo, Hebreus capítulo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, até o 10, ele fala
de Cristo como nosso sumo sacerdote. Hebreus é a interpretação de tudo isso. Então, olha, tem vários capítulos na Bíblia mostrando Cristo como sumo sacerdote. E hoje a maioria do cristianismo não sabe o que é um sacerdote. Eu nem vou perguntar para vocês o que é um sacerdote, porque eu creio que vocês sabem. Tomara que vocês saibam, porque eu estou com medo de perguntar. Mas a maioria da igreja hoje, depois de 10 anos de igreja, não sabe o que é um sacerdote. Não sabe o que é um sumo sacerdote. Não sabe o que um sacerdote faz. Não sabe a obra do sumo sacerdote por ela. Depois de 10 anos de igreja, tem irmãos que não sabem que Cristo é o sumo sacerdote. E não sabem o que um sacerdote fez e o que um sacerdote faz. Depois de 10 anos de igreja, ou seja, podem dizer assim: Jesus é o meu Deus. Mas se eles não sabem a eleição, porque a vida da igreja é Cristo, e se Cristo não é ensinado na própria igreja, se as pessoas não aprendem na própria igreja que é Cristo, onde elas vão aprender? Então, irmãos, esse cristianismo atual não representa Cristo, porque ele não fala de Cristo, porque as bases do cristianismo não são ensinadas nesse cristianismo atual. No cristianismo atual não se ensina justificação, não se ensina redenção, não se ensina remissão, não se ensina novo nascimento, não se ensina vida no Espírito, não se ensina Cristo como o Cordeiro, como o maná, como a rocha, não se ensina Cristo como tabernáculo, como arca, não se ensina Cristo como o sumo sacerdote. No cristianismo atual não se ensina Cristo, não tem Cristo nesse cristianismo. E as pessoas que se dizem cristãs não conhecem Cristo, porque elas estão em lugares que têm nome de igreja, mas não são igrejas. Porque para ser igreja precisa ser o tabernáculo de Deus. E no tabernáculo tudo aponta para Cristo. Se você entra no tabernáculo, tem 4 colunas, aponta para Cristo. Você entra no tabernáculo, tem o castiçal, tem o candeeiro lá, tem a mesa dos pães, tem o altar do incensário, tem o véu, tem a arca, tem tudo apontando para Jesus. Tudo nas escrituras é Jesus. E nada nessas igrejas tem sido Jesus. É na vida da igreja que nós descobrimos o eleito de Deus. E quando nós descobrimos o eleito de Deus, acaba a murmuração e a rebelião. Por que eles estavam em rebelião? Eles não tinham certeza que o escolhido de Deus era Arão. Porque existe rebelião no nosso meio e murmuração, e aquelas pessoas que vivem de altos e baixos, porque elas não conhecem o eleito. Daí ter a vara, daí ter o sentido dessa história, dessa passagem. Então é na tenda da congregação, que se refere ao tabernáculo, mas o versículo 4, irmãos, ele vai além. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, eu vos encontrarei. Então a gente já sabe onde foi colocado essas 13 varas. Nós já sabemos, as 12 dos filhos de Israel, mais a de Levi, que estava separado porque não tinha herança, foi colocado o nome de Arão, que era o deixado do lado. Onde foi colocado? O versículo 4 está nos dizendo que foi colocado no tabernáculo. E aí o escritor ele vai além, ele diz, além de ser no tabernáculo, ele está dizendo aqui, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Onde Deus encontrava Moisés e Arão, no tabernáculo. Qual lugar? Qual setor? Qual departamento? Qual móvel? Onde ele era encontrado? Nós lemos dezenas de vezes, todas as terças-feiras aqui, o texto da onde Deus encontrava eles. Onde Deus encontrava?
Vocês lembram que nós lemos todos os dias que eu começo a ensinar do tabernáculo, eu começo com Êxodo 25. Todos. Certo? Porque é o texto do tabernáculo. No 25. Diz aqui no 21. Êxodo 25, 21. Depois você volta lá para a gente poder dar a sequência aqui. Meus irmãos, isso aqui é Cristo. E essas histórias são muito sérias. Muito sérias. O diabo tem enganado o cristianismo, o diabo tem nos enganado, irmãos. Eu posso dizer que o diabo me enganou muito tempo. Eu distraído com coisas, com pessoas, com ideias, com focos, com projetos que estavam completamente desassociados de Cristo. Desassociados da vida da igreja verdadeira. Diz aqui, olha só, Êxodo 25, 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho. Onde está o testemunho? Dentro da arca, que eu te darei. Ali virei a ti. Não onde Deus vem então? De cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Viu? Então está escrito aqui no 4. Agora volta lá para Números 4, 17, 4, para a gente ligar, né? As informações que o Espírito Santo está dando para nós. O Espírito Santo não está querendo nos ensinar o judaísmo. O Espírito Santo está querendo nos ensinar a respeito do povo de Israel. O Espírito Santo está querendo trazer para nós uma realidade muito forte, muito clara, muito evidente da vida da igreja e da vida de Cristo. O propósito eterno de Deus, Cristo e a igreja. O propósito supremo eterno de Deus é Cristo e a igreja. O Senhor, em todos os textos do Antigo Testamento, irmão, você verá Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, é Cristo e a igreja, nada sai fora disso. Olha só, o versículo 4, 17, 4 de Números. E porás na tenda da congregação, nós já sabemos que é na vida da igreja, que é na congregação, perante o testemunho. Então nós já sabemos onde foi colocado essas varas, no lugar santo dos santos, perante o testemunho. O testemunho estava dentro da arca. Então essas varas foram colocadas diante do testemunho. O testemunho está dentro da arca. E aí está falando aqui onde, o versículo 4, onde eu vos encontrarei. O Senhor sempre se encontrava entre os querubins, no propiciatório, na tampa da arca. O Senhor falava por ali. Quando a glória de Deus descia, Moisés já sabia, entrava e ele se colocava ali diante da arca, diante da tampa da arca, que chama propiciatório, entre os querubins. A voz, a nuvem de glória descia ali e a voz descia junto, e Deus falava por entre aquelas asas. É ali que Deus encontrava Moisés. Esse é o sentido de falar face a face. Deus falava face a face com ele ali, no Santo dos Santos, diante da arca do propiciatório. Então, perante a arca, diante do testemunho, o testemunho aqui vocês sabem que são as 2 tábuas da lei. Daí, irmãos, eu não sei precisar para vocês se eu tenho minha opinião, mas lendo o texto, eu só sei que foi feita no Santo dos Santos, perante o testemunho, que é a arca. O testemunho estava dentro da arca. Se foi diante da arca ali, foi colocado as varas diante da arca, ou se foi colocado dentro da arca. Porque olha só, aqui mesmo
no capítulo 17, no verso 10, queria que vocês fossem para o verso 10. Então eu tenho não tem consenso aqui, mas eu tenho minha opinião, lendo o texto, da onde foi colocada essa, eu sei que já é no Santo dos Santos, eu sei que está ali, né, a arca está ali no Santo dos Santos, foi colocada ali. Aí o versículo 10 diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Versículo 4, volta para o 4. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, veja, perante o testemunho. E aí quando floresceu, Deus disse assim, coloca perante o testemunho. Aí a gente lê Hebreus 9:4, fala que essa vara não estava para o lado de fora da arca, estava para o lado de dentro da arca. Então, Moisés não colocou assim encostado, né, a vara florescida depois no fim, coloca perante. O perante aqui tem o sentido de dentro, porque o escritor de Hebreus está nos dizendo que foi colocado dentro, assim como o maná e as 2 tábuas da lei. Então, irmãos, alguns pensam que foi colocado diante da arca, outros pensam que foi colocado dentro da arca, essas 13 varas. Bom, certo é dizer que a escolha é diante do trono, né? É diante de Cristo. Que a eleição acontece diante de Cristo, né? Eu acredito, irmãos, que foi para o lado de dentro. Eu não consegui entender de outro jeito. Por quê? Porque quando disse assim, coloca perante a arca, ele colocou perante, né? Aí depois quando diz, volta lá e coloca perante o testemunho de novo. Colocou dentro. Porque o escritor de Hebreus disse que colocou dentro. Depois de ter florescido. O escritor de Hebreus disse que estava dentro. Né? Lá no tempo de Salomão só tinha as 2 tábuas. Foi tirado essa vara e o maná foi tirado também. Eu não consigo enxergar assim, que quando Moisés ia conversar com Deus de novo depois de episódio, a vara estava aqui do lado, ou estava aqui. Eu penso que a vara estava dentro. Então, eu penso que essas 13 varas foram colocadas dentro da arca, dentro da presença de Cristo ali. Daí tirou as 13. Tirou para mostrar para o povo, entendeu? Ele tirou, mostrou as 13, cada um pegou sua vara, feliz e saltitante, foram para suas casas, choraram com as mulheres deles, e falaram, gente, Deus escolheu o tal do Arão mesmo, porque a vara floresceu. Até porque se alguém entrasse no tabernáculo, morria, se alguém entrasse no Santo dos Santos, morria, se alguém abrisse a arca, morria, não tinha jeito, era tudo morte. Então, foi algo, mas se você crê que foi para o lado de fora também, tem um monte de gente que crê assim, então não está errado também não, porque está muito assim, essa palavra perante que Deus zebra aqui, né, que perante é na frente, né, mas a palavra perante no versículo 10, que é para colocar dentro, está escrito perante também, foi colocado dentro. O povo não podia entrar no Santo dos Santos. Só Moisés entrou. Era impossível para qualquer outro ser humano entrar ali. Fosse fora da arca ou dentro da arca, era impossível entrar. Porque era o Santo dos Santos ali. Era o Santo dos Santos. E onde Deus vem? Na arca. Glória a Deus, irmãos. Né? Porque a escolha é em Cristo, né? Olha, até nisso o Senhor está ensinando a gente, né? De todas as escolhas, tem que ser dentro de Cristo, ou perante Cristo, né? Eu vou achar que é dentro de Cristo, você pode achar perante Cristo, eu acho que é dentro de Cristo. Todas as nossas escolhas devem estar dentro de Cristo. Né? Tudo que Deus foi escolher para a nossa vida tem que estar em Cristo.
Então vamos lá, né? Deus vinha ali e falava com Moisés. Na nuvem, né? Descia o Shekinah ali no Santo dos Santos, entre os querubins, e Deus falava ali. O versículo 5 diz assim, ó. Versículo 5. A vara do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então, a vara do homem que Deus escolher ia florescer. Então Deus, ele escolheu uma vara ali, dentre as 13. Certo? Florescer quer dizer aqui no hebraico, aqui, se você pegar essa Bíblia aí do hebraico, vai estar dizendo que é germinar, né, que é nascer, que é ter vida. Então a vara que o Senhor escolheria seria uma vara que nasceria, né, que renasceria. Estava morta, né? Estava morta e então teria vida. Daí apontar para Cristo, né? Essa vara. Cristo morto e ressuscitou. Todos os outros que tentaram ser cabeça da humanidade foram mortos, mas estão mortos, né? Ou tem algum que viveu aí? Nenhum, né? Agora Cristo, ele ressuscitou. Ou seja, Cristo voltou a ter vida. Então, o sinal seria, vamos pensar, eu queria que vocês pensassem comigo, qual o sinal é maior? Porque começou lá em Datã, Abirã e Coré, né? Fogo cair do céu e matar algumas pessoas, fogo. A terra abrir, engolir e fechar. Uma praga que matou 14 mil, ou uma vara que floresce? Para os seus olhos, qual sinal é superior? Para os nossos olhos, para a nossa compreensão. Todos apontam para a morte. O terremoto lá, o abrir a terra, aponta para a morte. O fogo cai do céu, aponta para a morte. Praga aponta para a morte. A vara aponta para a vida, para a ressurreição. Olha como que a nossa mente é errada tem hora. A gente acha assim que Deus, ele vai consertar as coisas com terremoto, com fogo, com praga. Mas Deus tem vida para nós. Você viu, a solução não está em abrir terra. A solução também não está em praga de mortandade. Se não a pandemia, irmãos, o que teria acontecido na pandemia? Tudo não teria convertido. É mais ou menos uma praga desse nível que aconteceu aqui. Mas o que as pessoas estão precisando, irmão, é conhecer o eleito. E o eleito tem vida. Não é verdade? O eleito tem vida. Daí a gente pregar o evangelho assim, ó. Aceita Jesus, irmão, senão você vai para o inferno. A gente está pregando qual tipo desses 4 itens? A gente está pregando, sabe qual? O abrir a terra, jogar a pessoa dentro, fechar, inferno. Não é verdade? Ó, se você não aceitar Jesus, um monte de coisa ruim vai acontecer com você. Você não sabe o que te espera. Nós estamos pregando qual evangelho? Nós estamos pregando o evangelho do fogo. É o fogo para queimar as pessoas. Ó, Deus vai pesar a mão em você se você não servir a Deus. Vai vir doença em você. E vai vir coisas que você nem imagina. Nós estamos pregando o evangelho da praga. Qual evangelho a gente tem que pregar? O da vida. O da vara de Arão. O do eleito. O do escolhido. Mateus 17, 5. Falava ele ainda,
quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Agora, olha só, Deus falando assim, ó, é esse aqui que é o meu filho amado. Em Mateus, né? Em Lucas. Esse é meu filho amado. Queria que vocês fossem para Lucas. A ele, vocês ouvem. Agora aqui em Lucas, no capítulo 9:35, Lucas 9:35, olha só, o mesmo episódio narrado por Mateus. Mateus está dizendo assim, ó, esse é meu filho amado, a ele vocês ouçam. O que Pedro estava querendo fazer? 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus. Pedro estava propondo assim, no reino que o Senhor vai estabelecer, nós teremos a lei de Moisés e nós teremos a direção das profecias, mais o Senhor. Aí, antes dele terminar de falar, veio essa voz do céu, cercou a nuvem e disse assim, não, esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Não tem que ouvir Moisés, tem que ouvir Elias, tem que ouvir ninguém. Ele é o filho amado. Agora aqui Lucas, ele escreve uma informação a mais aqui, ó, 9:35. 9:34, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, e entraram na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então quem que é o eleito? Cristo é o eleito. Ele é a escolha de Deus. Para quê? Para tudo. Agora aqui em Efésios, queria que vocês abrissem Efésios. Depois nós vamos voltar nisso, estudar melhor, né? Nós vamos compreender melhor isso aqui. No capítulo 1, no verso 4, irmãos, aqui vai terminar assim todas as ideias, eu acho, né? Assim, na minha cabeça, eu nunca tive problema com esse assunto aqui, ó. Quem é o escolhido? Quem é o escolhido? É as 12 varas? Ou é a vara de Arão? A vara de Arão. Quem é o escolhido de Deus? Quem é o eleito? É Cristo. Aí o versículo 4 diz assim, ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmãos, olha só como está escrito o texto. Assim como nos escolheu nele. Não nos escolheu. Não somos escolha de Deus. Ele nos escolheu no Filho. Quem que é o escolhido? O Filho. Daí, nós nos ligando a Cristo, somos escolhidos com a escolha do Filho, antes da fundação do mundo. Quem foi escolhido antes da fundação do mundo? Pessoas ou Filho? O Filho. Então, dizer assim, Deus já escolheu as pessoas para a salvação. Não, Deus escolheu um que é o cabeça. E aqueles que se ligam ao cabeça são escolhidos com a escolha do cabeça. O cabeça foi escolhido quando? Na cruz? Não. Na ressurreição? Não. Na ascensão? Não. Antes de criar, o Senhor já tinha escolhido o Filho como o cabeça de todas as coisas. O cabeça. Não o Salvador, o cabeça. Aí diz assim o texto, ó, vamos ler de novo, ó. Assim como nos escolheu nele, está muito claro esse nele. Se não tivesse esse nele aqui,
eu ia ser calvinista. Eu ia ser. Todos nós íamos ser. Mas como está aqui, ó, assim como nos escolheu nele, Cristo é escolhido antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então a predestinação e a adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então parece estar muito claro aqui que o Senhor nos predestinou em Cristo. E está muito claro aqui que o predestinado, então, o eleito, é Jesus. E o Senhor predestinou, o Senhor deu o destino antecipado para o Filho. E esse destino antecipado que Deus deu para o Filho, aí predestinação é destino antecipado, né? Então o Senhor deu um destino antecipado para o seu Filho. Acabou. E agora nós que estamos no Filho, recebemos desse destino antecipado que o Filho já executou. Deus predestinou o Filho para ser o cabeça de todas as coisas, para ser o Senhor e o herdeiro de tudo. Então nós fomos predestinados em Jesus. Está muito claro, não está? Senão a gente vai ficar pensando assim, ó, o Senhor predestinou o Carlos para ser salvo. Então o Carlos está salvo. Não depende de graça, não depende da obra de Jesus, tipo assim, não depende da cruz. Depende do que Deus escolheu, tipo assim, eu escolho e acabou. Então não teria sentido nenhum Jesus vir, morrer na cruz, se já tivesse um plano de Deus para cada ser humano, no aspecto de escolher. Deus escolheu, mas se Ele já escolheu, não tem sentido Ele ter mandado o Filho. Mas então Deus fez assim, ó, predestinou o Filho antes da fundação do mundo, antes de criar, Ele reuniu-se na Trindade e fez um destino para o Filho. Antes de nós criarmos todas as coisas, você será o cabeça de todas as coisas, você será a cabeça de todas as coisas, você será autoridade sobre tudo, você será o herdeiro de tudo que nós criarmos. Então antes de ser criado já foi pré-estabelecido, predestinado, foi dado um destino para o Filho, e daí, o único que tem um destino definido antecipadamente foi Jesus. Agora nós, estando em Cristo, temos o destino que Ele tem. Qual é o destino do cabeça? Ser o herdeiro de todas as coisas. Então, Hebreus, essa vara está falando de eleição, capítulo 1, versículo 3, versículo 2, Hebreus 1, 2. Então se alguém disser assim, ó, eu sou predestinado, não existe ninguém predestinado, existe um predestinado, é o Filho. E Deus não tem o sentido de escolher ou predestinar, dar um destino antecipado de salvação para ninguém. Senão, se eu quiser ser salvo, se eu desejar ser salvo, e eu não tenho predestino de ser, porque Deus assim não fez comigo, Ele escolheu não me salvar, então eu nunca vou conseguir ser salvo, se eu não tenho predestino da salvação. Então veja que colocar a predestinação como uma doutrina individual, coloca essa doutrina acima da obra da cruz. Não existe nada acima da obra da cruz. A cruz é o começo e o fim de todas as coisas. Na cruz nós terminamos e na cruz nós começamos de novo com a predestinação
do predestinado, com a eleição do eleito, que é Jesus. Esse é meu filho amado, esse é meu filho eleito. Então Hebreus 1:2 diz assim, olha só como está claro, irmãos, isso assim, eu não sei por que a gente confunde as coisas. Nos últimos dias, começar do 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, pronto. Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas. Deus falava antigamente pelos profetas. E hoje, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou seja, o Senhor está falando para nós por quem? Pelo eleito, pelo escolhido, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, olha só, o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja como sem querer, eu não sei se é sem querer, né? Agora uso uma palavra que acho que está errada, né? Me senti até reprovado agora. Não é sem querer, né? É querendo. O Espírito Santo colocou Cristo sendo herdeiro antes de ser o Criador. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, né? Ninguém sabe. Sei lá. Se foi Paulo, né? Talvez, não sei, ninguém sabe, né? Mas Paulo escreveu Efésios. É muito claro, Efésios está dizendo lá, né, que é antes da fundação do mundo, a escolha, foi antes da fundação do mundo, a predestinação. E aqui, no versículo 2, eu queria que vocês atentassem, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aí o escritor de Hebreus, ele vai dar a característica desse Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele coloca o herdar, porque o herdar está na predestinação, ele foi predestinado a ser o herdeiro, pelo qual também fez o universo. E depois dele ter sido predestinado, ter dado um destino para ele de ser o herdeiro, o dono, o governador de tudo, daí sim, ele fazer todas as coisas, fazer o universo. Então antes de fazer todas as coisas, ele foi, a predestinação tem a ver com herança. Daí, irmãos, eu queria que vocês fossem para Romanos, capítulo 8, ou Jesus é o eleito, para ser o cabeça de tudo, para ser o herdeiro. 8:17, Romanos 8:17, a vara de Arão está falando de eleição, a eleição de Arão, a eleição de Cristo e a eleição de quem? De quem? Sabe de quem? Falar igual o cara que faz o gol, né? Quando faz, sabe de quem? Sabe de quem? Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja que se nós somos filhos, a mesma coisa que Paulo escreveu em Efésios, a adoção de filhos, adotados como filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros. Aí ele diz herdeiro de Deus. Muito doido isso aqui, herdeiro de Deus. E aí diz assim, e co-herdeiro com Cristo. O que isso quer dizer? Esse linguajar, herdeiro de Deus, quer dizer que Deus herdou coisas e nós herdemos o que é de Deus, e Cristo herdou coisas e nós herdamos o que é de Cristo. É mais ou menos isso que quer dizer? Porque olha só, eu queria que vocês lessem de novo 17, ora, se somos filhos, glória a Deus, irmão, nós somos filhos, somos também herdeiros, glória a Deus, temos herança. Então, qual é a nossa predestinação em Cristo? A herança. Por quê? Porque ele foi predestinado para quê? Para ser o herdeiro. Então ele é o predestinado herdeiro, e nós em Cristo somos herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer que nós somos herdeiros de Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus herda?
Nós somos herdeiros de Deus. E você sabe o que significa que herda junto. Então nós somos herdeiros de Deus e herdamos junto. Ele é o herdeiro do que, Cristo? De todas as coisas. Nós somos os herdeiros do que então? De todas as coisas. Mas aí o texto diz que nós somos herdeiros de Deus. Só tem uma coisa que Deus espontaneamente vai herdar, ou já herdou. Só tem uma, que é Cristo. Porque Cristo vai submeter todos e depois vai se submeter a Deus, vai se doar a Deus. Então nós somos herdeiros de Deus, ou seja, o que Deus recebe de Cristo, nós recebemos também. E o que Deus dá para Cristo, ou seja, nós recebemos também. Então, a predestinação, a eleição, e tudo é Cristo. Amém? Então se alguém disser assim para nós, irmãos, olha, Deus predestinou o meu pai à salvação, tá certo? Se alguém disser, Deus me predestinou, irmão, eu sou um predestinado a ser salvo, tá certo? Não, só tem um que é predestinado. A Bíblia pentecostal dá o exemplo de um navio no mar do mundo, e o navio, ele é a salvação. Se alguém pular do navio, cai aonde? No mar. Se continuar no navio, vai chegar do outro lado. Mas se, igual eu ouço às vezes dizer assim, ó, pastor, eu vou pular do barco. Se alguém falar assim, ó, eu vou pular desse barco aqui. O barco é Cristo, está navegando pelas águas do mundo. O barco vai chegar lá do outro lado, né, no novo céu, na nova terra. Mas eu estou dentro do barco. Se eu decidir pular do barco, quem que é o predestinado então? A salvação está em quem? Está no barco. Não é? Tinha janelinha lá para Noé. Se Noé falasse assim, você quer saber? Eu vou dar um mergulho nessa água aí. Será que ele voltaria para a arca? Na altura que era a arca? Não ia dar, né? Então não tem gente assim, especial, no que se refere à salvação. Não tem gente assim, ai, esse aí é salvo. Não, pode ficar tranquilo. Não, só tem um salvo. Só existe um salvo. O cabeça que está representando o corpo. E o corpo é salvo porque está ligado no cabeça. Daí, irmãos, eu sou sincero em dizer que, tipo assim, ó, se eu agora, né, fechar a igreja aqui, eu cismar, irmão, de eu vim aqui 2 horas da manhã, eu estou andando aqui, né, eu saio daqui de a pé e venho, começo a vir, se eu cismar disso aí, de repente, aparecer na minha frente um homem sem uma perna, o que eu vou fazer? Não, sem uma perna. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Se ele parar e falar assim, você pode me ajudar alguma coisa, me leva em tal lugar, eu posso lá na minha casa pegar o carro e levar ele. Por quê? Porque eu estou vendo um homem sem uma perna. Agora, irmão, se eu estou aqui, venho 1 hora da manhã para a igreja, e eu vejo uma perna só andando pela rua, espera aí, qual vai ser minha reação? Eu vou... Se eu ver o André, eu corro mais. Oh, tá repreendido, irmão. Porque, irmãos, olha o que eu quero dizer para os irmãos, que às vezes a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tá manca mesmo, porque tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que não cumprem a função delas, entendeu? Não cumpre. Daí o corpo, alguém que é perna não está cumprindo, que jeito que o corpo está indo? Igual o Saci. Agora tem pessoas que se acham a igreja fora do corpo. Aí é a normalidade, aí é bestalidade, aí é um pé sem a perna, aí é um dedo andando, tentando andar sem a mão. Não tem sentido, irmão. Então vamos chegar à conclusão, irmão, que a salvação, a vida do reino, a vida no Espírito, passa por viver
a vida da igreja. Se alguém falar assim para nós, ó, eu estou servindo a Deus em casa, é um pé sem o corpo, é doideira, necrosa e morre. O pé tem que estar no corpo. O pé, irmão, tem que estar no corpo. Antes dele criar todas as coisas, ele estipulou Cristo como Salvador de tudo, como cabeça. As pessoas dizem assim, ó, só tinha eles três. As pessoas dizem assim, que Deus, a primeira ação de Deus foi criar todas as coisas. A primeira ação de Deus foi salvar, fazer essa predestinação. Essa é a primeira obra de Deus. Ele elegeu um cabeça e um salvador de tudo antes de começar a criar as coisas de cima, que são anjos, arcanjos, serafins, querubins, sei lá o que existe lá, eu não sei. E as coisas daqui da terra e qualquer outra coisa que possa existir, que a gente não tenha conhecimento. Antes dele criar qualquer coisa que seja física ou espiritual, fora dele, ele já elegeu Cristo como cabeça e como Senhor de tudo. E ele já decretou a salvação antes. A condenação não vem primeiro, vem a salvação primeiro. Não vem a queda primeiro, vem a salvação primeiro. Ele fez antes tudo o plano para poder remir. Você entendeu? Aí fala assim, mas não no Velho Testamento. No Velho Testamento, quem fazia algo que apontava para ele, recebia salvação. Porque a salvação não é por obras, é pela cruz. Por isso levantava altar, sacrificava animais, sangue, tudo apontando para ele para ter a salvação.